Você tem que olhar a curto, a médio e a longo prazo, né? Os ganhos financeiros, eles se dão a curto prazo e alguns a médio prazo, mas eles não se sustentam a longo prazo. A gente sabe disso pela análise, efetivamente, da crise de 29, da própria crise de 2008 no capitalismo. Então, o que está acontecendo hoje é que enquanto a população mais pobre do Brasil está passando fome, enquanto a classe média já sente a incapacidade de trocar de carro, a incapacidade de pagar as parcelas da sua casa própria, enquanto alguma classe alta, ainda não tão alta, já percebe que não pode mais viajar todo ano e tal, as elites financeiras brasileiras entendem que só há refúgio nesse momento para tentar alguma acumulação de capital dentro do mercado financeiro, mas o mercado financeiro não vai dar essa sustentação por um período de 2, 3, 4, 5 anos. Quem tem capital hoje no Brasil não está conseguindo investir, e você sabe que capital parado para essa gente é perda de dinheiro efetivo. Eu posso, você pode, se tiver ali R$1.000, deixar na poupança e ficar ganhando aquela miséria lá na poupança, porque a gente se sente bem, é a única coisa que a gente tem, é o que dá para fazer. Agora, a pessoa que tem 100, 150, 200, 300 milhões de reais para investir, ela precisa efetivamente de oportunidades produtivas da economia real para que isso aconteça. Ela não consegue viver no Brasil só do mercado financeiro, porque ela vai gerando bolhas e bolhas e bolhas e bolhas, e aí você sabe que isso acaba não sendo sólido o suficiente para um planejamento de longo prazo, né? Então, nós sim precisamos cada vez mais reativar a nossa economia, e Bolsonaro nem Guedes dão condições nenhuma para se fazer um planejamento de 2, 3 anos nesse sentido. E aí eu queria te perguntar nesse sentido da necessidade, então, de reconstrução de um mercado interno. Você enxerga espaço para uma repactuação entre a elite brasileira, golpista, escravocrata, etc. e tal, e o ex-presidente Lula? Esse é todo o caminho que eles querem. Hoje, se eles pudessem voltar com o Lula lá de 2013, eles levantavam as mãos para o céu, inclusive com toda aquela pactuação que foi feita da Carta aos Brasileiros. Se eles pudessem retomar o primeiro governo Lula e o segundo governo Lula, a elite fechava imediatamente com Luiz Inácio. A questão é que hoje você tem no tabuleiro político brasileiro mais 2 atores importantes que nós não tínhamos lá em 2013. Primeiro é essa extrema-direita raivosa, né? Que são caracterizados aí por bolsonaristas, mas não apenas bolsonaristas, nós temos conservadores de toda a sorte nesse processo, que hoje é um ator político relevante, que nós não tínhamos isso em 2003, e essencialmente não se sabe como será o ator político Luiz Inácio Lula da Silva. Porque uma coisa é o presidente em 2003, que havia amainado o seu discurso durante 3 eleições, que vinha se mostrando para a sociedade, que num dado momento deixou de usar camisa polo vermelha para usar terno e gravata. Outra coisa é Luiz Inácio hoje saído de uma prisão claramente injusta, que ele sabe que ele foi impingida por essa elite, urdida por essa elite, né? E em que pese que em todos os discursos Luiz Inácio vem procurando trabalhar a ideia de que não tem nenhum tipo de coragem, nenhum tipo de sentimento de vingança, a gente tem que entender que o ser humano ele é ser humano, né? O Lula não é nenhum ser divino, e que, portanto, as elites brasileiras ainda não estão com certeza suficiente para saber se efetivamente não vai haver uma espécie de revanchismo com Lula no poder. Então há aí um processo de negociação, essa negociação está se dando ao longo do tempo, e eu acho que o Luiz Inácio Lula da Silva está levando isso de forma muito correta, aparecendo como um estadista, como alguém mediador, se colocando inclusive na posição de centro, indo conversar com Maia, com Sarney. A ideia é essa. Agora, vamos ver se ele consegue convencer essa nossa elite para que isso possa efetivamente se consolidar. Mas não tenho dúvida que hoje a escolha seria Luiz Inácio de 2003.